O judiciário precisa se afastar da política. Aí a preocupação deles é um caso específico que envolve o seguinte, ó. Ao sugerir que a troca na presidência do TSE poderia salvar Bolsonaro, Valdemar ilustra como políticos enxergam as cortes superiores como espaço de barganha, não de justiça. Bom, talvez isso não seja só uma visão do Valdemar. Talvez seja uma visão que tomou conta do país inteiro. E não adianta querer dourar a pílula. Tanto que o Estadão ainda fala assim, ó, um judiciário que aceita esse papel e com aparentemente gosto, então o Estadão confirma que isso realmente acontece, torna-se alvo fácil de críticas, nem sempre republicanas ou bem-intencionadas, ou seja, críticas que vêm do consórcio. São as únicas que são aceitas. A confiança da população na justiça depende fundamentalmente na convicção que ela se pauta exclusivamente pelas leis e pela Constituição, não por predileções partidárias. Difícil de acreditar que o judiciário não gosta do Lula, né? Pelo menos gosta mais de Lula que de Bolsonaro. Nossa democracia não precisa de um Supremo militante, mas sim sereno, que fale menos e decida melhor. O país anseia por um Supremo que estimule mais a discrição de ministros como Fachin ou Rosa Weber, né? Ora aposentada. É o caso de reafirmar o óbvio. O judiciário não é arena política. Quanto mais os ministros reforçam essa caricatura, mais fragilizam a autoridade das cortes superiores e mais abrem espaço para a corrosão de sua legitimidade. E aí vamos ver, né? A corrosão da legitimidade. A Folha de São Paulo publicou essa nota, que foi a melhor do dia de ontem aí. Até honesta, né? Bem honesta na parte do tempo. Que pegou, colocou em forma de tópicos, né? Pontos, explicou por que esses pontos são controversos. Na cabeça de vocês não tem nenhuma controvérsia. Vocês já fizeram um juízo de valor, né, muito bem claro. Mas ver a imprensa nesse exato momento falar sobre isso, vocês questionam. Por que a imprensa não falou sobre isso lá atrás? O papel da imprensa não é ser porta-voz do governo ou porta-voz da oposição. O papel da imprensa é a busca pela verdade. Ou pelo menos deveria ser isso. Né? A Andresa Matais não sabe. A Andresa Matais acha que ser imprensa é divulgar documentos oficiais de forma acrítica. Né? Ela seria a pessoa, como bem disse aí o Mário Rosa no Poder 360, que iria cobrir o caso aí do Vladimir Herzog, que faleceu, né? Bateu as botas, pelos documentos oficiais do DOI-CODE. Né? Ela seria aí, né, na época, uma, sei lá, né? Como é que pode falar? Um ajudante da ditadura. Ou seja, ela não mudou nada. Ela está na mesma posição. Eu sei que Sérgio Feitosa fala o seguinte, né? Defesas reclamam de método controverso de Moraes em processo da trama golpista. Sempre a palavrinha leve, né? Um controverso. Mas tudo bem. O ministro tomou decisões controversas e conduziu com velocidade, né? Ação penal para evitar que o processo contra Bolsonaro fosse contaminado pelo calendário eleitoral de 26. Eu acho que o julgamento de Bolsonaro já está contaminado, totalmente contaminado, do início até o fim, mas é só minha opinião. O método de Moraes foi criticado pelas defesas dos réus. A principal discordância estava na demora do envio da íntegra do material apreendido pela PF aos advogados envolvidos no processo. Os advogados de Braga Neto acusaram Moraes de ser parcial e violar prerrogativas da advocacia. Sua suspeição decorre do fato da denúncia apontá-lo como uma pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador. A defesa de Bolsonaro diz que o ex-presidente viveu um ambiente de massacre com quase 2 anos de vazamentos dos processos. A defesa, apesar de dizer, não teve a amplitude da defesa garantida. Em reiteradas oportunidades, foi afirmado e reafirmado por Moraes que a prova que importa é eleita pela acusação, o que é um sinal para o julgamento que se aproxima completa. Procurado, o gabinete do ministro não se manifestou. Não quis falar com a Folha de São Paulo. Aí vamos lá. O Sérgio Feitosa foi botando por tópicos. As decisões controversas. Primeiro, acesso às provas. Esse vocês já ouviram de todos os ângulos diferentes, né? Moraes negou acesso da íntegra do material apreendido pelas defesas por meses após a denúncia da PGR. Não foi antes da denúncia, assim, não, o caso aqui está sob sigilo, a gente pode deixar vazar, porque a procuradoria está se debruçando, pode ter... Porque, penso o seguinte, falando minha opinião de leigo, como a procuradoria ainda não tinha apresentado a denúncia, talvez ela fale, não, ainda estou com alguma dúvida, tem isso aqui,
Posso pedir mais alguma diligência, posso pedir uma nova busca e apreensão, posso falar isso, posso falar aquela coisa. Então, às vezes, você pode falar, não posso dar acesso, porque se eu der acesso aqui e as pessoas ficarem sabendo, podem destruir provas, fazer isso, fazer aquilo outro, beleza. Mas, e uma vez que a denúncia foi apresentada? Por que não dá logo acesso na íntegra a todo o material? A autorização só veio após a abertura da ação penal. O material foi repassado pela PF faltando 5 dias para o depoimento das testemunhas. E esse material, cerca de 75 terabytes de arquivos, áudios e documentos. Pouca coisa, né, gente? A defesa de Bolsonaro diz, em alegações finais, que a forma como Moraes conduziu a ação penal limitou o exercício do contraditório, da ampla defesa. Um exemplo disso, afirma o advogado Celso Filardi, foi quando o ministro do Supremo negou o pedido de adiar o depoimento das testemunhas pela falta de tempo hábil para analisar as provas. Moraes disse que a denúncia da PGR não utilizou nenhum desses documentos, áudios, vídeos e mídias do material bruto obtido pela PF. Na verdade, nem são provas, diz o ministro. Nem são provas. São documentos que juntei aos autos, a pedido da defesa, isso não pode atrapalhar a sequência da instrução. E aí o advogado de Bolsonaro argumentou. Criou-se no presente caso, um inimaginável filtro. Prova seria apenas aquilo que foi de interesse à acusação. O restante, o quanto pode interessar a defesa, nem prova são, não é nada. Você tira o valor. Quem que garante que não tem nenhuma prova ali no meio? Porque a PF não achou que era importante, porque a procuradora achou que não era importante. Você já tá lidando como se fosse um pedaço de bosta ali, né? Pra que você quer essa porcaria? E por isso, não precisa ser conhecido a tempo da inquirição das testemunhas ou mesmo dos interrogatórios dos réus. A defesa de Braga Neto compara a atuação de Moraes com um document dump, estratégia de despejar volume excessivo e desorganizar de documentos em processo judicial para dificultar a análise das defesas. Aspas, os dados constantes nesses autos representam a volumosa quantia de 80 terabytes. Uma análise minuciosa, como demanda o exercício do contraditório em prazo tão curto, desde quando todo o material foi fornecido, é tarefa inexequível. Eu acho que o erro de Bolsonaro e Braga Neto foi ter contratado algum advogado. O erro dele foi esse. Só foi perda de tempo. E não é tempo não, de dinheiro, né? Gastou dinheiro à toa. Um julgamento desse, pra que se defender, velho? Deixa lá, vai lá, acusa aí, a revelia, faz aí, me prende. Aí vem a velocidade do processo. O tempo total de abertura do processo contra Bolsonaro até o início do julgamento é de 144 dias. Acelerado. A principal queixa se refere à impossibilidade de analisar todo o material da investigação com pouco tempo de processo, tendo de conciliar o trabalho de averiguação das provas com as sucessivas audiências de depoimento das testemunhas e dos réus. Foi impossível analisar todo o material apresentado em tempo hábil, diz o Matheus, que é advogado do Augusto Heleno. Arquivos em tamanho absurdo, que os computadores de uso comum não conseguem nem baixar, sem nenhum índice ou explicação do que pode ser encontrado. A defesa de Bolsonaro diz que foi atropelada pela velocidade, e a de Braga Neto reclama que, além do material, sobrevieram atos de instrução quase diários, tornando impossível a análise efetiva no decorrer do tempo. E acho que esse tipo de informação qualquer leigo entende. Aí depois tem acariação sem gravação, que é o momento que você coloca para um bater boca com o outro. E não podia gravar. Se Braga Neto fosse desmentir o sítio, não pode gravar. Não pode gravar. Em um dos últimos atos do processo, Moraes permitiu a criação de Braga Neto com sítio, Anderson Torres Freire Gomes. O ministro, porém, negou que a audiência fosse gravada pelas defesas, proibiu o acesso à imprensa. Não pode. Vai aqui, né? O Braga Neto, enfim. Em ata da audiência, Moraes justificou a medida dizendo ser importante para evitar que os réus fossem submetidos a pressões indevidas, que poderiam comprometer a instrução processual. Aí o José Lima, né, advogado do Braga Neto, disse que não havia motivo para a decisão. E aí o que ele fala, né? Não, a pressão aí, né, das pessoas, tudo mais. Pois bem, se for pressão por pressão, no interrogatório dos réus, a TV Justiça fez transmissão ao vivo. O Supremo usou câmeras novas, fez ajustes técnicos para garantir imagens de alta definição.
Aí não pode. Distanciando-se de toda a lógica processual que vinha sendo adotada na presente ação penal, o ato da careação foi o único realizado a portas fechadas. A defesa de Braga Neto também questiona as razões levantadas por Moraes para manter o preso, o ex-ministro, desde dezembro de 2024. Ela diz que nesses quase 9 meses, o ministro mudou de argumento e negou reiteradamente os pedidos por liberdade. Mais censurável ainda é constatar que, com base apenas na palavra de um delator, sem credibilidade e assumidamente coagido, o Braga Neto está preso sem culpa, formada desde dezembro de 2024. E participação de outros núcleos, que também, esse aqui eu como leigo não consigo entender. As defesas também criticaram a decisão de Moraes de proibir que os advogados dos réus do núcleo central participassem dos depoimentos dos denunciados dos outros núcleos da trama golpista. Segundo Celso Vilardi, esse impedimento cria uma situação em que a defesa de Bolsonaro não podia fazer perguntas ao general Estevão Teófilo, que é acusado de anuir com a proposta golpista do ex-presidente, porque os dois estavam em núcleos diferentes. Não há violação para a defesa maior do que essa. Você imputa uma reunião entre dois acusados, tá lá, ó, tá junto. 2. Você desmembra o processo entre os dois acusados. E 3. Você impede que a defesa possa participar dos interrogatórios, mas a inquirição dos corréus foi vedada. Mas você tá lá, cara, eu não posso nem falar com ele, nem fazer minhas perguntas. Não, pode não. Esse é o julgamento de Bolsonaro. A imprensa viu tudo isso. Isso aqui não é novidade. Diversos editoriais ao longo dos anos foram publicados, críticos até. Diversos jornalistas de opinião deram opiniões contrárias ao que está acontecendo, em poucos momentos de lucidez. E chegamos aqui, essa semana. Amanhã é dia 2, amanhã começa aí. Se tem algumas coisas que estão claras desde já, eu acho que o Fabiano Lana foi até... Não vou falar que justo, porque esse cara é um safado. Mas no ponto que ele levanta, eu acho que ele está certo. Acho que ele está certo. Não haverá consenso sobre o resultado do julgamento de Bolsonaro. E ele coloca um ponto interessante. Ele compara o que está acontecendo com Bolsonaro, com o que aconteceu com Collor e o que aconteceu com a Dilma. E aí ele fala de vocês, e eu acho que ele está certo. Ele fala assim: quem está com certa idade vai se lembrar que o impeachment do Collor, em 92, foi uma espécie de consenso nacional. O processo que vai da acusação, feita pelo irmão de Collor, tráfico de influência do empresário PC Farias no governo, em maio daquele ano, até a votação do impedimento do presidente da Câmara em setembro, foi uma espécie de entendimento nacional. No sentido que tínhamos um incapaz perigoso no poder que precisava ser apeado do Planalto. Na mídia, apenas um grupo de parlamentares folclóricos, como Roberto Jefferson, apoiava o caçador de Marajás, que sucumbiu em escândalos envolvendo denúncias de corrupção, desavenças familiares e luta inglória contra a inflação. Pouco mais de 2 décadas depois, temos a queda da Dilma. Houve mais resistência contra seu impedimento, mas é preciso lembrar que Dilma não tinha mais sustentação popular. Sua aprovação não chegava, nem a 10%. E também não tinha apoio político. O Brasil viveu uma mistura tóxica de revelações da Lava Jato, inflação, desemprego e recessão causada em boa parte por medidas que a Dilma impôs ao país. Houve até mesmo, isso daqui na época realmente teve os diálogos, certo alívio por sua queda entre seus supostos aliados. Eles admitem isso em conversas reservadas. Teve galera que falou, graças a Deus não levamos da Dilma. Tem gente da esquerda, inclusive, que diz que até o Lula teria trabalhado em determinado momento para empurrar a Dilma aí, que só está trazendo desgaste pra gente. De certa maneira, Bolsonaro pode ter cometido crimes mais graves do que Collor e Dilma. Aí diz que Bolsonaro está sendo investigado por um golpe de Estado, toda aquela ordem que vocês já sabem. Teria conspirado contra as próprias instituições brasileiras. Se tivesse sucesso, o Brasil poderia voltar à sua ditadura. Aí vem aquele papo furado. Só que hoje, às vésperas da Inquisição, não vemos nada próximo do consenso de Collor. Todo mundo achava que Collor tinha que cair. E nem mesmo da força massiva da população que se voltou contra Dilma. Pelo contrário, a força do povo está ao lado de Bolsonaro.
O apoio de Bolsonaro segue com cerca de 40%. Em algumas sondagens de opinião, está em empate técnico com Lula na disputa pelo Planalto. Em outras, ele está vencendo. É notável que Bolsonaro conserve sua força após tantos reveses, com toda a imprensa contra, com todas as fake news publicadas. Os que defendem Bolsonaro, inclusive, contam a história invertida dos documentos oficiais. É porque aqui ninguém é porta-voz do regime, as pessoas vão em busca da verdade. Para eles, houve Maracutaí 22 e Bolsonaro, esse sim defensor da democracia, sofre uma perseguição do sistema liderado pelo Supremo com a face posta de Moraes. Delírio? Se for, pode incluir muita gente, metade do país está delirando. Conforme a pesquisa Atlas Intel divulgada em agosto, chega a 45% o percentual de brasileiros que consideram que o Brasil vive uma ditadura de toga. Não há resposta definitiva e cabal de por que a condenação de Bolsonaro está longe de consenso, ao contrário dos demais julgamentos de ex-presidentes. Uma delas é que o antipetismo talvez seja a maior força política brasileira, próxima de 50% da população. Bolsonaro soube liderá-la sem nuances. Aí disse depois FHC, Bolsonaro, com seu estilo grosseiro, populista e ríspido, foi o único político brasileiro que conseguiu derrotar o petismo na eleição para presidente. Foi também, como uma barata de holocausto, um político de longa trajetória que sobreviveu à Lava Jato. Mais do que isso, na época, Bolsonaro não só saiu ileso, como ele saiu exaltado, porque em diversos momentos ficou claro que Bolsonaro se recusou a participar do esquema. E isso conta no imaginário popular. Bolsonaro foi a última esperança de dar um jeito no Brasil para multidões. Outra questão, e essa que o PT tenta fazer dia sim dia também, redes sociais, o PT quer censurar todo mundo. Na época de Collor, isso daqui é muito verdade, qualquer consenso que envolvesse os principais veículos de mídia era praticamente garantidor da tendência geral da opinião pública. Se a Globo e os jornais Estadão Folha tivessem alinhados, acabou, irmão. Você não vai peitar a Globo. Você não vai. O mundo agora é outro. No caso de Dilma, as redes já tinham um papel forte para mostrar divergências ao acordo nacional, mas não era suficiente para salvar Dilma. E hoje tudo mudou. Cada brasileiro tem seu megafone para protestar, para divergir. Agora encontra outros brasileiros, nós, aqui, a tropa, na mesma condição. Eles acabam por se unir contra os veículos de mídia, contra o Supremo e mesmo contra as instituições para questionar o julgamento do presidente. Estão atentos a qualquer descuido, a qualquer heterodoxia. Sem dúvida, o futuro condenado Bolsonaro mantém sua força por causa dessa nova configuração da sociedade. Isso é uma das coisas que eu sei pontuar, né? Porque você fala, qual foi a melhor medida do governo Bolsonaro? Não sei qual foi a melhor medida do governo Bolsonaro. Mas quando me perguntam, para você, qual a coisa mais importante que Bolsonaro já fez? Essa resposta eu tenho para mim, a que foi mais. Eu consigo elencar uma. Foi despertar as pessoas para a política. Ninguém conseguiu fazer da forma que Bolsonaro fez. Absolutamente ninguém. Sexta-feira aí, eu tava ouvindo lá o Ruizão e o Atush. Tava ouvindo sábado aqui pra mim. Aí o Atush tava falando que ele tá na IBEST, né, no final. E ele falando, né, como a direita tem engajamento. E aí ele falando assim, acho que não sei se eles ganharam no passado ou algo assim. Ele falou, cara, que esse ano o principal adversário deles é a Auriverde, que chegou aí. E não dá pra negar que tem um amplo apoio popular. Não dá pra gente esconder isso. E tá lá, né? E aí tá lá. Assim, no tempo de correr, cara. No tempo de correr. Bolsonaro despertou de norte a sul, leste a oeste. A Tsuga até postou um vídeo lá no Twitter de uma senhora falando, Bolsonaro, acho que eu nunca vou te perdoar. Que antigamente eu não sabia de nada. Vivia a minha vida, sabe? Assim, uma preocupação boba. E agora eu não consigo mais voltar a dormir, né? Eu acordei pra política. Acordei porque se passa no país, uma vez que sua mente abre, ela não volta mais a dormir. Você não esquece mais da polícia, pode até tentar. Você vai passar em um mês, talvez 2, distante. Mas depois você vai voltar a acompanhar no tempo de correr. Ninguém conseguiu fazer isso com o Bolsonaro. E eu acho que a imprensa nunca vai perdoar. A classe política nunca vai perdoar Bolsonaro por isso. Fazer as pessoas se preocuparem com o destino da nação. E aí a pena é essa.